caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão os que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Esse trecho está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4:4, 4:6, 4:7, 4:8. No comentário de Allan Kardec. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens, aos quais Jesus se dirigia, não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. E a lição segue, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Eu recomendo a leitura não só desse item, mas do capítulo inteiro, do livro inteiro. E com essa leitura, eu quero abrir a nossa reunião, desejando uma boa noite a todos, tanto os nossos irmãos aqui presentes, quanto aqueles que vão nos acompanhar depois aí pelas redes sociais. E aí pode ser bom dia, boa tarde, a hora que for. Nós estamos hoje reiniciando a nossa atividade, né, porque tivemos 2 semanas aí sem a reunião. Estamos começando um ano novo, certamente com muitas possibilidades para a gente estudar a doutrina espírita. Doutrina esta, que é a terceira revelação da lei divina e que revive para nós a mensagem de Jesus Cristo na sua maior pureza. Então, abrindo a nossa reunião, nós esperamos que continuemos esse ano no mesmo ritmo do ano passado, que foi pleno de estudos, de aprendizagem, de crescimento espiritual. Para nossa satisfação, hoje nós temos a presença do companheiro Luciano Cícero, que vai trazer para a gente o tema Potências da Alma. Então, desde já, nós desejamos aí que ele seja inspirado, como sempre tem sido, e possa trazer o assunto conforme preparado, e possa repartir com a gente aí o fruto dos seus estudos. Da nossa parte, que a gente esteja atento, aberto às sugestões que vêm de mais alto para a nossa vida, principalmente para a gente guardar a lição e depois viver essa lição, que é a parte mais importante. Então vamos iniciar, como sempre fazemos, no clima da oração, pedindo os amigos espirituais que dirigem a nossa casa, que estão a serviço de Jesus Cristo, que estejam conosco.
envolvendo a nossa reunião no clima da paz, da harmonia, da serenidade. E que todos possamos, além de aprender um pouco a mais da doutrina espírita, possamos igualmente sermos assistidos nas necessidades que trazemos, porque a providência divina aproveita sempre esses momentos de espiritualidade superior para nos atender, nos socorrer, nos envolver em sentimentos elevados. Assim, em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus, nosso Criador, nosso Pai, abrimos a nossa reunião. Que assim seja. E passamos, sem mais delongas, a palavra para o companheiro Luciano, para que ele desenvolva o trabalho da noite. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Agradeço a oportunidade de estar aqui, ainda nesse momento que estão retornando às atividades da casa, que Jesus possa nos amparar e nos proteger nessa noite. Muita paz a todos. Um provérbio, um pensamento persa, diz que vivemos rodeados de armazéns, de riquezas, porém morremos na porta deste armazém de fome. Estamos cercados de oportunidades de progresso e de crescimento, de virtudes no grande armazém que é o nosso espírito, de virtudes, de potência, de capacidade de progresso espiritual, mas morremos de fome espiritual. Falaremos sobre as potências da alma e começamos a refletir sobre as riquezas que existem dentro de nós. Allan Kardec, na Revista Espírita, por volta de 1865, tem um contato e uma conversa muito interessante com o filósofo alemão, escritor, poeta, uma das grandes mentes da Alemanha do século XVIII, Goethe. Escreveu Fausto, mas que havia escrito também uma obra muito interessante chamada Os Sofrimentos do Jovem Werther, uma obra de 1776, em que Werther relata nessa história, Goethe relata nessa história de Werther, a paixão de um jovem romântico, coisa que talvez hoje não tenhamos tanto, perdemos um pouco o romantismo, mas ele era visceral na sua capacidade de se apaixonar. E ele conhece uma mulher e se encanta por ela, e começa a descrever essa paixão arrebatadora. Ele tem um grande amigo e começa a falar para o amigo que conhece uma pessoa, uma mulher incrível, de uma educação nobre, de uma sensibilidade superior, e descobre que a mulher era casada, muito respeitosa, muito honesta, que se vira para Werther e diz: eu tenho um marido, eu no máximo posso falar com você, lhe desejar um bom dia, boa tarde, boa noite e nada mais. Mas Werther continua com a sua paixão à flor da pele, com seus encantos, e tenta de todas as formas um relacionamento impossível, um amor platônico. Mas, como a mulher era muito nobre e verdadeira, isso se torna impossível. E diante da impossibilidade de Werther amar como ele gostaria, ele se suicida. E essa obra na Alemanha do século XVIII
causa no país uma onda de suicídio entre os jovens, que podemos ver refletidas ao longo de algumas décadas no país. E o Werther abre os olhos da humanidade acerca das paixões desenfreadas. E Goethe era tão inteligente e apaixonado pela escrita, que talvez tenha ido longe demais na paixão do jovem personagem e tenha sido responsável por uma onda de suicídios naquela época. E se encontra com Kardec e lhe diz: eu me arrependo de ter escrito algo que trouxe uma onda de suicídios tão graves para a Alemanha e para parte da Europa. O meu compromisso, enquanto um espírito de inteligência, mas não tão evoluído, vai ser de resgatar um a um desses espíritos que estão em condições de sofrimento. Se eu imaginasse o impacto que isso daria, eu não teria escrito essa obra. E se imaginássemos nos dias de hoje o quanto a tecnologia, as redes sociais, as ostentações, os youtubers e companhia limitada têm causado de mal e de prejuízo à nossa humanidade, nós não teríamos permitido essa aproximação tão ostensiva de uma falsa vida, de uma vida de aparências e de superficialidade que se vê nos dias de hoje, de pessoas que ostentam aquilo que não têm, que querem mostrar aquilo que não são, que querem viver aquilo que nunca poderão viver, e iludem aqueles que têm menos ainda, que pensam menos ainda, que acreditam menos ainda, que sentem menos ainda, que acreditam em algo superior menos ainda, e por isso nada importa, e por isso a vida pouco importa, e por isso se arrastam ao sofrimento. É isso que temos visto nos dias de hoje, que é uma onda de uma ilusão às questões da matéria que ultrapassam as vontades da alma. E é interessante que o filósofo alemão Nietzsche escreveu há bastante tempo sobre a potência, a vontade de poder e a vontade de potência do indivíduo. Sem a capacidade de acreditar que eu posso ir mais longe, eu não vou a lugar nenhum. E ele dizia que se eu não acredito que eu posso, eu fracasso sempre, porque eu só acho, mas eu não faço. Eu só penso, mas não manifesto. Acredito até certo ponto, e aí eu tenho uma fé abalável. E aí era a crítica que ele fazia às religiões, que muitas vezes trazem informação, mas não fomentam, não trabalham e não exploram a capacidade do indivíduo de ser melhor. Então, enquanto as religiões trabalharem com um pensamento superficial da vida, o ser humano não vai progredir e as religiões não estarão fazendo o seu papel. Por isso que ele dizia, o homem, em Zaratustra, o homem que se acredita muito forte é muito fraco. E se não entendermos que somos fracos diante das nossas imperfeições, que nós podemos cair diante das mazelas, e por isso precisamos fortalecer a nossa alma, nós não vamos a lugar nenhum e tropeçaremos nos primeiros obstáculos da vida. E é por isso que muitos espíritas, muitos cristãos, diante das provas, se revoltam e acham que Deus não está fazendo o seu papel. E já fez há muito tempo e nos ter criado simples e ignorantes. Simples, como diz no livro dos Espíritos. Simples, como entendemos na Gênese de Kardec, com relação à nossa constituição espiritual, na complexidade do tempo nas reencarnações. Surgimos nas nossas primeiras existências na estrutura mais simples, nos seres unicelulares, como André Luiz dizia em Evolução, em Dois Mundos, em espíritos em miniatura, simples, mergulhado, como dizia o filósofo também alemão Leibniz,
mergulhados na profundeza dos oceanos, dando origem à vida e tendo como única alternativa ser feliz. E é isso que vai nos tornando cada vez mais complexos, porque vai fazendo com que passemos de reencarnação em reencarnação, de condição a condição, de reino a reino, a se ligar cada vez mais com a nossa própria consciência. E ligados à nossa consciência, lá no reino animal, temos a consciência de Deus, de que há algo superior, de que há algo sublime. Camille Flammarion escreveu em Deus na Natureza que a primeira prova biológica de que Deus existe é do respeito que os animais têm ao pôr do sol e a manifestação dos raios de luz no seu próprio corpo. Isso é a manifestação divina. E é por isso que os animais sobrevivem, por esse instinto de sobrevivência que os aproxima de Deus, e que Deus é vida. E nós vamos evoluindo nesse conceito e deixamos de ser cada vez menos simples, mais complexos, até termos os mais de 4 bilhões de células e vamos saindo da ignorância. Por quê? Porque vamos tomando posse, quando reencarnamos na condição como estamos, hominal, de uma consciência superior, e aí pensamos, analisamos, refletimos, e aí as escolhas, o livre-arbítrio está ao nosso dispor. Mas como Goethe, no caso dos suicídios, ou como nos disse Nietzsche da vontade de poder, as nossas escolhas às vezes podem nos levar ao distanciamento de Deus, ao distanciamento das leis divinas, porque o sofrimento está diretamente ligado ao distanciamento da lei divina. Isso está no Livro dos Espíritos, nas leis morais, quando nós vamos identificando a partir da lei de adoração o que nos faz nos aproximar de Deus. É a consciência desperta e a escolha pelo melhor caminho. E nessa jornada, voltando à questão dos dias atuais, nós vemos o impacto das nossas escolhas sobre uma vida superficial, de aparências, das redes sociais, do Instagram, e das escolhas que fazemos com tudo isso, e do adoecimento psíquico e cientificamente já registrado que a humanidade está caminhando. O psicólogo alemão Daniel Goleman, que escreveu um livro muito conhecido chamado Inteligência Emocional, que ensina-nos a lidarmos melhor com as nossas emoções, escreveu um livro chamado Foco, e ele diz assim: quanto mais as pessoas hoje, esse livro faz menos de 10 anos, coisa de 10 anos, quanto mais a humanidade hoje se amarra a informações rápidas, urgentes e curtas, nasce um déficit neurológico, um probleminha no nosso cérebro. E aí nós vamos aprendendo a somente aprender em curtas frases. Os jovens, principalmente, de hoje, que estão mergulhados nesse mundo de informações rápidas, porque no WhatsApp a gente não escreve muita coisa, e quando a gente olha as notícias no celular, as informações são curtas. O que acontece é que estamos cada vez menos aptos a entendermos informações de maior complexidade, de ouvirmos informações de maior complexidade, de criarmos pensamentos de maior complexidade e de ouvirmos e sentirmos coisas de maior complexidade.
Qual é o impacto disso? Se alguém falar com você hoje por mais de 5 minutos, você se cansa. Se alguém falar com você hoje de uma dor e de uma angústia muito complexa, você se afasta. Se você estiver diante de uma dor muito angustiante de alguém, você não quer sentir isso, porque é complexo. E isso tem nos distanciado das pessoas, verdadeiramente das pessoas, porque a mesa de domingo, a família está reunida, não está? Cada um no seu celular, cada um na sua informação rápida, cada um com seus conflitos, cada um com seus problemas, cada um com as suas dores, mais egoístas, mais isolados, mais distantes e sofrendo mais, escolhendo mais, cada vez menos aquilo que agrega realmente. E esperando respostas prontas, resolvidas, soluções imediatas. Recentemente, numa casa espírita, num atendimento fraterno, um indivíduo que se envolveu em situações muito graves, de drogas para cima, foi conversar comigo. E a referência para apoiarmos alguém em sofrimento, nós que somos espíritas, dentro da casa espírita, é o Evangelho, e não a outra. Mas o Evangelho no formato de reflexão. Não somos pregadores. Nós somos ser questionadores o tempo todo. Porque não vem resposta consistente se eu não tenho perguntas importantes. O Livro dos Espíritos é formado dessa maneira, 1019 perguntas. Kardec era burro? Não. Kardec estava buscando uma forma de entender o mundo espiritual. E para entender o mundo espiritual, a pergunta não é o que é o mundo espiritual. A pergunta não é essa. Mas a pergunta é muito mais complexa que isso. A pergunta é o que é Deus. A pergunta é o que é o Espírito. A pergunta é qual é o motivo da reencarnação. E se eu não entender essas coisas, eu não entendo o que é o mundo espiritual. Se eu não entendo que eu sou imortal e eu vou deixar aqui o corpo físico e continuar a minha existência, eu me esqueço que existe uma outra dimensão. E depois de passar coisas e questões importantes a esse jovem, ele me diz assim: não era isso que eu esperava. Eu esperava uma solução da espiritualidade. E aí eu fiz um conjunto de perguntas. Por que as suas escolhas? Porque eu não acredito em mim, porque a autoestima não estava bem. Por quê? Por que você não confia em você? Por isso você deposita toda a confiança da sua vida nas costas de um estranho, de alguém que você não conhece e você não se conhece. Qual é o critério para uma escolha dessa? E aí a resposta vem vaga. E aí eu estou cansado dessa vida. Mas o que você tem vivido cansa realmente. Viver de uma forma superficial, viver buscando aconchego nas drogas, isso cansa. Não cansa? Você não está cansado? A resposta vem afirmativa: eu estou cansado. Mas será que só tem essa forma de viver? Será que essa é a única alternativa para que você encontre respostas da vida? Aí acha que não, né? Eu trago uma pergunta que era difícil até nós espíritas
titubeamos nisso. Você acha que a resposta está aqui dentro na casa espírita? Não, a resposta não está aqui dentro na casa espírita. Quem está aqui na casa espírita buscando a resposta está no lugar errado. Porque a resposta está dentro de você mesmo. Aqui você tem a ferramenta para você moldar o espelho do tamanho da tua cara, para você olhar para o espelho e se enxergar. Esse é o espelho, para que você possa abri-lo e identificar dentro de você mesmo quais são as dificuldades, quais são as limitações, o que falta para você acreditar em você e fazer uma grande mudança. Porque não é aqui que vai estar a solução dos seus problemas. Vai estar na sua capacidade de acreditar que você pode fazer mudança, que você pode pensar diferente, que os hábitos, os vícios, as tendências que eu trago no meu processo reencarnatório, eu posso tratar, eu posso reverter, eu posso refletir com o recurso da doutrina espírita. E por que eu digo isso? Porque se eu leio, se eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo e sai aqui, graças a Deus, a mensagem, é um acaso, né? O acaso não existe. Missão do homem inteligente na Terra. E eu penso assim, qual o nome da senhora? Aí eu falo assim, quem tem que pensar nisso é a Edna. Porque eu venho na casa espírita, eu tomo passe, eu tomo água fluídica, eu faço palestra, eu faço a sopa, eu dou R$50 para o lar de Ofélia. Mas que mudança você tem feito na sua vida? Porque se você continuar que o teu problema não é seu problema, e que a causa do teu sofrimento é a Edna e a Edna que tem que mudar, está no lugar errado, na hora errada, no momento errado, fazendo coisa errada na sua existência. Então eu preciso entender que o papel do Evangelho na minha existência é trazer uma reflexão para mim. É sugerir e promover uma transformação na minha consciência, na minha mente. Porque só eu consigo perceber e entender ao longo do tempo quais os recursos que eu tenho para a mudança. Eu não posso achar... Edna, te peguei para Cristo. Eu não posso achar que o que a Edna pode fazer, se ela é uma pessoa preparada, se ela é outra pessoa voluntária, que eu vou puxar outra pessoa, te deixar em paz. Porque senão eu vou achar que o problema é do outro. Eu sempre disse isso uma vez, digo isso em palestra, uma vez no atendimento fraterno, numa casa espírita em Londrina, vou falar que aqui em Franca, não é mesmo? Ouvindo uma pessoa no atendimento fraterno falar assim, porque a minha mãe é um problema. A minha mãe não acha problema em nada, a minha mãe não reclama de nada, para ela está tudo bom, a minha mãe ela está sempre sorrindo, né? E eu falei, bom, a sua mãe é que está bem. Falei para ela, comecei assim, né? Sua mãe está bem, se ela não está vendo problema em nada, né? Está bem, então, mas o meu filho, mais a minha filha, mais o meu marido, mais o meu sobrinho, mais o meu vizinho, mais o meu patrão no trabalho. E aí eu virei para ela e fiz uma outra pergunta, falei, olha, você não acha que tem alguma coisa estranha ao seu redor, que está todo mundo muito errado, está todo mundo muito mal, está todo mundo obsediado na sua fala? Será que é assim mesmo? Será que o olhar que eu tenho do mundo e das pessoas, será que ele tem sido mais próximo da verdade? Será que ele tem sido mais consciente possível? Porque André Luiz, quando ele escreve No Mundo Maior, e ele vai falar sobre a melancolia, que naquela época não existia um conceito claro sobre a depressão, ele fazia uma relação muito clara entre os estados depressivos, deprimentes, doentios do psiquismo, com a forma como eu enxergo a vida e as coisas da vida. É por isso que eu adoeço. Eu não adoeço por conta dos outros. Eu não adoeço por causa da Edna. Eu adoeço pela forma como eu enxergo. Eu adoeço porque eu enxergo a pessoa de uma forma que ela não é. Eu adoeço porque eu me vejo sob uma ótica que não é real. Porque eu não faço uma leitura sobre mim mesmo. E fazer essa leitura
que a gente fala muito na doutrina espírita, na casa espírita, do autoconhecimento, não adianta você vir e abrir o Evangelho em grupo que isso não vai aparecer. Isso vai te ajudar. Vai te ajudar para quando você estiver na hora do desafio da vida, aquilo que o Chico Xavier chamava de a hora do testemunho, que é a hora que você tem que falar, agora eu tenho que ser espírita mesmo. Como é que eu vou reagir agora? Como é que eu vou lidar com essa situação agora? Eu sofri uma ofensa, eu sofri um maltrato, um distrato, me passaram a perna, eu fui agredido, agora eu sou espírita. É porque a gente não é sempre, a gente não consegue ser sempre. A gente não consegue atuar de acordo com o que o ensinamento da doutrina nos coloca 24 horas por dia, está tudo certo. Nós não estamos nessa reencarnação espírita para isso. Porque o dia que nós estivermos para isso, nós vamos estar aqui numa missão diferente. Então, na hora que a situação está muito difícil, eu preciso trazer esse pensamento. Existe um dilema na minha vida. Existe uma situação muito grave na minha vida. O que eu preciso fazer enquanto espírita agora para resolver isso? Qual é a minha atitude de espírita agora para resolver isso? Porque se eu entender o espiritismo errado, eu vou conduzir errado a minha vida. Eu faço uma pergunta que ela é perturbadora e vou fazer aqui. É a segunda vez que eu estou aqui. A primeira vez que eu venho numa casa espírita, eu não pergunto isso. A segunda vez que eu venho, eu pergunto. Todos nós conhecemos um pouco a doutrina espírita, certo? Nós sabemos o que é prova e nós sabemos o que é expiação, né? E aí nós temos o Ivan conhece essa, talvez. Nós temos o caso de uma mulher que sofre violência doméstica em casa, e um ou outro sabe, e de repente ela desencarna por violência doméstica. O marido agride, ela vem a morrer, a falecer. Isso é uma prova? Ela tinha que passar por isso? Assim, o que vocês pensam disso? Era isso mesmo? Era isso mesmo? A pergunta é essa. Era isso mesmo? Hã? Se não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Era isso mesmo? Era isso que Deus queria? Sim ou não? Firme, gente. Sim ou não? Não. Estudar a doutrina espírita. Ela tinha escolha? Qual o meu papel sabendo dessas situações ao meu redor? Nós não podemos pensar que o sofrimento do outro é uma expiação e ele vai sofrer ali no cantinho dele. Eu não posso pensar que o estado depressivo de alguém é assim porque o espírito, como eu leio lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ao espírito, a melancolia, está lá no Evangelho, né? Quando uma tristeza pega o coração e tal, está lá no Evangelho. Eu não posso entender que o espírito que está passando por um estado depressivo, que o indivíduo está sofrendo por isso, que de repente ele está assim porque lá na vida passada ele usou mal a vida, passando por duras provas, ele não aceitava as provas que ele está vivendo. E por isso ele vai viver depressivo. Não um Van Gogh da vida. Escolheu viver numa condição de sofrimento. Eu quero viver assim. Eu vou cultivar o sofrimento. Nós temos um risco muito grande nos dias de hoje. Rotular doenças. Olha, ele é TDAH, ele é depressivo. Síndrome do pânico. Nós não somos nada disso. Nós passamos por períodos difíceis. E nós precisamos perceber que momento é esse. Aí é que vem as potências da alma. Eu preciso perceber o momento que eu estou passando e entender que recurso que eu tenho para passar por isso. André Luiz escreveu Mecanismos da Mediunidade. E ali tem uma questão muito interessante em que ele vai dizer, o pensamento é que vai conduzir tudo. Então, dependendo da forma como eu estudo, como eu aprendo, como eu me desenvolvo, eu penso diferente. Eu moldo o meu pensamento diferente. E aí o Kardec, na Gênesis, no capítulo 14, quando ele fala dos fluidos, ele vai falar no final desse capítulo
sobre ideoplastia, sobre a fotografia do pensamento, e ele vai dizer que quando eu penso, eu gravo o meu pensamento no meu perispírito. Isso vira energia, eu consigo mudar isso, eu consigo reverter isso, porque eu gravo no meu corpo perispiritual que eu não quero passar por essa prova, eu não quero lidar com esse sofrimento, então eu preciso reverter a situação. Às vezes a prova é inevitável, mas eu consigo viver com isso de uma maneira diferente. Eu não posso cultivar, valorizar e criar pensamentos com coisas que não vão me trazer progresso. Tem uma pesquisa, eu estava fazendo uma pesquisa recente na área de neurociência que diz o seguinte, um artigo muito recente que diz o seguinte: quando eu trago para o meu pensamento, para a minha mente, impressões negativas, e aí eu vou falar mal da Edna, de novo, já está bebendo água, estou falando mal da Edna, eu vou lá e vejo, eu não sei, aqueles jornais que tem às 6, 7 horas, que é, eu acho que é Cidade Alerta, coisas que você vai mudar o canal Sandra, o controle remoto, esses filmes pesados, essas coisas todas, coisas agressivas, pensamentos ruins. O que vai acontecer? O cérebro, ele não consegue diferenciar se é você que está vivendo essa experiência ou se você está olhando algo que não é seu. Então isso quer dizer que quando eu vou julgando muito e criticando o outro, é doente, o fulano é doente, é obsediado, é perturbado, é desequilibrado, não está bem na cabeça, não faz nada, não fala coisa com coisa. O meu cérebro está entendendo que eu estou criando isso, que eu sou assim. Então é um adoecimento do corpo físico para o corpo espiritual. Entendem? Então eu vejo, gente, por isso que se tiver alguém aqui da área da saúde, eu sou profissional da área de saúde também, quem é da área da saúde adoece facilmente por quê? Por isso. Porque eu estou falando de doenças, estou cuidando de doentes, estou lidando com pessoas doentes e seus familiares o tempo todo. Eu vou adoecer se eu não tiver uma estrutura psíquica para isso. Isso é lógico. Então eu não posso passar os meus dias reclamando, lendo coisas, ouvindo coisas, sentindo coisas ruins, mesmo que não seja meu. E tem espírito que fala, eu estou bem, mas o fulano, coitado, tá mal. Não, mas o cérebro, ele está trazendo uma informação ruim para o seu cérebro. Lembra que nós temos um cérebro perispiritual? Nós temos uma estrutura mental, nós temos um corpo mental. Eu começo a buscar informações e coisas que vão me trazer sofrimento, eu vou registrando isso comigo. Então, para cada pensamento, e pior que nós não temos como nos livrar disso, porque o nosso pensamento não tem um pontinho que desliga, como a tomada, como um interruptor de uma lâmpada. A partir do momento que eu começo a pensar em coisas que não são tão legais, seja ao meu respeito ou dos outros, eu preciso recompor o meu pensamento. Eu preciso trazer outras coisas. Por isso que o André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, ele traz uma estrutura de pensamento, de análise do que é a nossa mente, que tem um livro muito interessante do Vladimir Sanches, um livro escrito no ano 2000, chamado A Influência dos Espíritos no Nosso Dia a Dia, e que ele desenha essa estrutura. E aí ele vai dizer assim, nós temos na nossa mente várias, como se fossem gavetas, esses são os armazéns que eu falei lá no começo dos persas, que eles dizem que nós temos armazéns de riqueza e morremos de fome. Então, esses armazéns quais são? E ele vai falar das capacidades que nós temos, das potencialidades da alma. Então ele vai falar da inteligência, nós temos a inteligência, nós temos o livre-arbítrio, nós temos as percepções sensoriais, nós temos as emoções, nós temos pensamentos automáticos e não automáticos, nós temos a vontade. Nós temos a vontade. E aí ele vem dizendo que todas essas faculdades da nossa mente, assim como a mediunidade, que é uma dessas, assim como a intuição é uma dessas, nós ativamos quando queremos. Então isso quer dizer que Leon Denis,
no livro Problema do Ser, o Destino e da Dor, na sua última parte, quando ele fala sobre o amor, e ele fala sobre as potências da alma, ele fala que não há nada mais importante para que nós alcancemos o progresso do que a vontade. E como o André Luiz traz isso como uma das habilidades, uma das capacidades que a nossa mente tem, isso quer dizer que eu quero fazer uma mudança na minha vida. Eu quero trabalhar a minha paciência. Eu quero trabalhar a minha humildade, que seja. Eu tenho que ter vontade para isso. Por isso que ele diz que a vontade é a mola propulsora do espírito. Ou seja, se eu utilizar isso, eu vou bem. Se eu não utilizar, eu não caminho. Então eu preciso utilizar essa potencialidade. Se eu não utilizo, a vontade é fraca. E aí eu tenho outra virtude ali. É outra potencialidade. Livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho capacidade de escolher. Mas a vontade é fraca. E aí o que eu vou escolher? Aquilo que eu tiver vontade forte. Firme. Ou seja, ficar como está. Então às vezes eu quero mudar, mas geralmente eu sou acomodado. E eu fico onde estou. Eu quero mudar, mas não vou mudar. Porque a vontade não é tão forte a ponto de ser mais forte que o meu próprio livre-arbítrio. E aí eu quero e eu vou lá e faço. Se isso não estiver em conjunto, não vai acontecer. E se eu não penso muito nisso, essa vontade de mudança, ela não vai acontecer. Se eu não movimento, que ele considera isso como um conjunto de engrenagens, se eu não trabalho muito isso, a mudança não vem. O hábito não vai ser construído. Porque eu não consigo mover energias para isso. E aí eu tenho uma outra parte dessa engrenagem, que é a intuição. Eu não tenho intuição para isso, porque eu não movimento esse pensamento. Mas todo mundo tem intuição? Me respondam. Todo mundo tem intuição? Tem? Tem? Tem mesmo? Por quê? Tudo que eu falei da Edna agora também não. Sublima, ajudou. E aí a gente entende o seguinte. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, e também no Consolador, vai nos trazer essa informação. A primeira mediunidade que nós temos, que todos somos médiuns, lembra? Allan Kardec, livro dos médiuns, todos somos médiuns, um grau maior ou menor. Por quê? Porque nós sentimos de alguma forma, de maneira ostensiva ou não, a influência dos espíritos. E a intuição é essa primeira mediunidade que nós temos. Não é a primeira porque eu reencarnei agora e tenho ela. É a primeira desde do reino não, mas desde as minhas primeiras reencarnações na condição nominal. Então, eu tenho uma intuição desde sempre, quase sempre, com exceção aos reinos inferiores. Como que eu vou fazer essa intuição funcionar? Pensamento, vontade, livre-arbítrio. Esse é o caminho. Eu preciso pensar. Então, quando eu quero fazer uma mudança de hábito, quando eu quero ser algo que realmente vai me fazer diferente numa proposta evolutiva, eu preciso pensar nisso. Eu preciso me ver fazendo isso. Eu preciso me ver no trabalho. Eu preciso perdoar alguém. Eu preciso desenvolver essa virtude para essa pessoa. Eu preciso me ver ouvindo a pessoa. Eu preciso pensar numa conversa com esse indivíduo. Eu preciso até simular esse diálogo, se for preciso, mas eu preciso cristalizar isso na minha mente. Isso é o pensamento contínuo e isso vai forçando a minha vontade a ser executora da ação. É isso que Kardec chama no Evangelho de vontade firme. Porque eu começo a pensar e falo, não, realmente eu preciso fazer isso. E eu quero fazer isso. E aí eu recebo a intuição do plano superior. Porque eu já estou pensando, quero fazer, e a espiritualidade te intui, dizendo como você pode fazer isso. Como você vai conseguir resolver esse dilema? Quando vai
vai ser o melhor momento. E todos nós podemos fazer isso. E aí, vindo a resposta, eu consigo realizar. Eu consigo fazer a mudança. Eu consigo fazer com que as coisas aconteçam. Por isso que esse exercício não acontece dentro da casa espírita, acontece fora da casa espírita. Porque aqui nós temos o estímulo do pensamento. Lá fora nós precisamos ter a força de vontade. Durante o dia vamos ter a melhor intuição, para depois o nosso livre-arbítrio ele estar ao nosso dispor, no melhor dos sentidos. Então, o grande caminho da nossa jornada evolutiva está nas melhores escolhas. Foi isso que Jesus fez o tempo inteiro na sua jornada entre nós, nos convidando a uma escolha diferente, a carregar a nossa própria cruz, não apontar para a cruz do outro e nem tentar carregar a cruz do outro, mas carregar a nossa própria cruz e segui-lo. Segui-lo enquanto o maior modelo e guia que já passou pela humanidade. Segui-lo com passos firmes, porque ele é a nossa maior referência. Segui-lo porque nós sabemos que o melhor caminho é ele. Porque a verdade está nos seus ensinamentos. E porque ele nos propõe uma vida em abundância. Vida em abundância é quando nós estamos na certeza, com a nossa consciência, de que estamos fazendo melhor. Isso nos traz alegria e uma vontade intensa de viver uma verdade inquestionável, imperturbável, inabalável, que fortifica a nossa fé em cada momento. Isso faz com que ao deitarmos estejamos em paz, estejamos com a consciência tranquila e com a vontade de trabalhar sempre. Isso nos propicia amanhã acordarmos leves, tranquilos, para abraçarmos aquelas pessoas que estão ao nosso redor, olharmos nos olhos e dizer: eu te amo de verdade, eu te amo porque você está no meu caminho e eu te amo porque você faz parte da minha vida. Que Jesus esteja conosco, fazendo parte do nosso caminho pela vida. Que assim seja.